e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis de balde, ou, inutilmente, o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. E dizeis ainda, que canseira. Seria mais ou menos assim, como é difícil agradar a Deus. E me desprezais, diz o Senhor dos exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo, e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor? Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Que a boa mão do Senhor nos conduza, nos desafie, mas também nos transforme, com a sua palavra que é viva e eficaz. Amém. Culto, adoração ou ofensa a Deus? O que nós trataremos hoje tem a ver com o modo em que nós vivemos e cultuamos a Deus. Malaquias, também chamado de o mensageiro, profetizou por volta de 460, 430 antes de Cristo. Certamente ele foi o último dos profetas, e este Malaquias é reconhecido pelos hebreus como o próprio Esdras, assim afirma Martinho Lutero. Embora não tenhamos confirmação disso, sabemos que pelo menos ele tenha sido contemporâneo de Esdras, devido ao tempo e aos assuntos tratados aqui neste livro. Este livro não é um livro que trata de boas novas com a elevação do seu ego. Esse livro não foi escrito para dizer a você que você é bom, para dizer para você que você é valioso, para dizer que você vale muito, mas esse livro foi escrito para chamar a atenção, primeiro do povo de Israel, neste período em que foi escrito, e os seus princípios são trazidos para os nossos dias, e aqui e agora ele foi escrito, e os princípios serão aplicados para a nossa vida aqui. O livro já começa com uma palavra muito dura. Ele não começa com uma revelação que veio no ano tal, mas ele começa no capítulo 1, versículo 1, dizendo, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Sentença pronunciada pelo Senhor
contra Israel, por intermédio de Malaquias. Presta atenção. Primeiro, sentença pronunciada por quem? Pelo Senhor contra Israel. Aqui não tem a ver com a palavra de Malaquias. Aqui não tem a ver com um conceito interpretativo da ideia ou dos acontecimentos ou da circunstância. Mas aqui tem a ver diretamente com a palavra do Senhor, uma sentença do Senhor a um povo rebelde, a um povo irreverente, a um povo que caminhava longe de Deus, embora no templo de Deus, embora em nome de Deus. O texto que nós lemos aqui, ele trata do culto a Deus. É algo que nos mexe muito e nos chama muito a atenção, uma vez que nós também cultuamos ao Senhor. E aqui, o profeta, o Deus na boca do profeta, chama a atenção do povo de Israel, primeiro dizendo: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? E ele fala, diz o Senhor dos Exércitos. A grande questão aqui é, eu tenho um povo que me chama de pai, um povo que me chama de Senhor, um povo que se relaciona comigo, mas este povo não me respeita e nem me honra. De que forma que este povo não respeita e nem honra? Quando ele cultua a Deus de forma irreverente, oferecendo a Deus o resto, oferecendo a Deus o segundo, oferecendo a Deus o defeituoso. Olha o que ele diz logo em seguida, porque há uma pergunta deste povo como que assim, eu estou fazendo tudo direitinho, em que eu estou fazendo alguma coisa errada? Olha como ele continua, e se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos, e vós, a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Preste atenção numa coisa, Deus está falando para o povo de Israel, que a maneira que o povo oferece, que cultua, que adora, ele eleva o nome de Deus, ou ele rebaixa o nome de Deus. E a expressão aqui é desprezo pelo nome do Senhor. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Eles estão oferecendo coisas ruins, erradas, secundárias, doentes, cegas, coxas, e ainda estão dizendo, não, como assim nós estamos desprezando o Senhor? E aí ele continua dizendo, ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que havemos profanado? Nós profanamos o nome do Senhor quando nós oferecemos um culto místico, quando nós oferecemos culto supersticioso, com irreverência diante do Senhor. E ele vai dizendo ainda, ofereceis sobre o meu altar o pão imundo e perguntais, e diz nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Ou seja, eu vou oferecer aquilo que eu acho que ele merece. Se eu ofereço pão imundo, se eu ofereço um animal cego, se eu ofereço um animal coxo, como Israel, o povo israelita estava dizendo para as outras pessoas que Deus era desprezível para eles, e eles estavam como que abandonando aquilo que é do Senhor. No versículo 8, ele fala do animal cego, o sacrificar disso não é mal, e quando trazes o coxo ou o enfermo, e ele fala assim, leva de presente para o governador, vê se o governador fica feliz com isso. Ou seja, não levam para o governador e trazem para mim. É isso que ele está aqui requerendo, porque há um desprezo pelo nome do Senhor demonstrado nas ações de ofertas sacrificadas no culto oferecido. E agora chega no versículo 9, ele faz algo interessante, porque ele diz assim, agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Pode até fazer, mas eu não vou atender. Eu não vou atender, olha o que ele diz. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. E aí,
ele faz algo muito interessante, porque este povo está guardando o melhor para si, e está oferecendo o pior para o Senhor, mas a oferta para o Senhor era também conduzida para o sustento do povo sacerdotal, dos sacerdotes, dos levitas. E os sacerdotes, vendo as ofertas danificadas, a irreverência do povo diante de Deus, ao invés de chamar o povo e repreender o povo, esses sacerdotes estavam recebendo como naturalidade. E aí ele fala que era tão grave o assunto, que o versículo 10 diz: tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a sua oferta. Deus quer o coração. Ele está dizendo para o povo: Deus quer o coração, eu quero o coração do povo. E o coração do povo é revelado à medida que ele oferece ao Senhor, aquilo que ele oferece ao Senhor. Mas ele continua no versículo 11 com uma proclamação de algo de esperança. Ele diz: mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações. Aqui certamente ele estava falando do vislumbre do Evangelho. Nenhum homem é capaz de oferecer uma oferta pura, mas Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus imaculado que tira o pecado do mundo. É disso que ele está dizendo: haverá um tempo que as nações oferecerão culto a mim de forma mais pura do que vocês estão fazendo aqui e agora. Mas vós, versículo 12, o profanais, quando dizeis a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, tu é a sua comida, é desprezível. E aí o versículo 13, dizeis ainda, que canseira. E aí eu até li para vocês numa tradução, seria: como é difícil agradar esse Deus. Seria mais ou menos: que Deus exigente. Eu já estou dando, ainda quer o melhor? Mais ou menos assim. É esta a ideia de que como é difícil agradar a Deus. E me desprezais, de novo ele usa a expressão, diz o Senhor dos Exércitos: vós ofereceis o dilacerado e o coxo, o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor. E aí agora ele traz uma sentença: maldito seja o enganador, que faz a pública profissão de fé, que oferece aqui diante de todos, na presença de Deus, e promete grandes ações de submissão, de obediência, de oferecer ao Senhor o melhor, declarando como único, declarando como Senhor, declarando como soberano, mas na hora de oferecer, oferece o pior. E ele diz: maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Este livro, esta profecia, está chamando a atenção do povo de Israel em todo o tempo, justamente na maneira que o povo estava se portando como adorador de Deus, aquilo que estava oferecendo a Deus, e isso estava apontando para um desprezo do nome do Senhor, uma rebeldia diante do Senhor, como se fosse um enganador diante do Senhor. Pela graça de Deus, vivemos no ano 2024. Pela graça de Deus, vivemos depois do nascimento de Jesus, da sua morte, ressurreição, ascensão e Pentecostes. Mas, por outro lado, eu quero lhe dizer que nós não mais oferecemos carneiros, não precisamos mais de oferecer cabritos, não precisamos mais de oferecer animais, mas agora nós temos um sacrifício a ser oferecido. E o apóstolo Paulo chama esse sacrifício o seu próprio corpo, a sua própria vida. E ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero lhe chamar agora a atenção: o que esse texto, Malaquias 1, 6 a 14, tem a ver comigo e com você aqui hoje, neste local, e você que me ouve neste momento.
O que esta palavra tem de princípio para a nossa vida? Uma palavra que foi escrita há 430 anos antes de Cristo. E o que ela tem para nós hoje aqui? Todas as vezes que nós nos ajuntamos para cultuar a Deus, nós temos que fazê-lo como uma consequência da nossa vida diária. A nossa vida é um constante culto a Deus. Quando havia o diálogo entre a mulher samaritana com Jesus, ela perguntou o seguinte: nós, samaritanos, pensamos que é no monte que deve adorar. Vocês, judeus, falam que é em Jerusalém. Onde então é o lugar certo para adoração? E Jesus responde: chegará um tempo, virá um tempo, e já chegou, em que nem no monte, nem no templo de Jerusalém, mas os meus adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É interessante porque aqui ele diz: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Nós temos, pela graça de Deus, o privilégio de nos aproximarmos de Deus, o Deus Santo, o Todo-Poderoso. E diante dele nos aproximamos na pessoa de Jesus Cristo, na habilitação do Espírito, e chamamos ele de Pai, carinhosamente, como um filho chama o Pai. A questão é, chamamos ele de Pai, mas se chamamos ele de Pai, será que na nossa vida nós temos honrado a ele como Pai? Chamamos ele de nosso Senhor, mas será que como Senhor nós temos respeitado o seu senhorio? Esta é a pergunta para você e para mim. É isso que Deus faz hoje para você e para mim. Se Ele é chamado por nós como Pai, se Ele é chamado por nós como Senhor, Ele tem sido honrado e respeitado por nós como Pai e Senhor? Ou o que nós temos feito tem sido um culto hipócrita, um culto defeituoso, uma ofensa ao Senhor? Eu vou começar com o ajuntamento. E daí eu posso julgar a minha vida e você pode julgar a sua vida. O que seria um culto que Deus toma como ofensa? A maneira como eu me porto no ajuntamento revela o valor que dou ao adorado. Vou repetir. A maneira como eu me porto no ajuntamento para culto a Deus revela o valor que dou ao adorado Senhor nosso Deus. A maneira irreverente quando estou dentro do templo e sou deixado me levar por pensamentos mais diversos para não estar atento à palavra de Deus, revela que Deus não merece a minha atenção. A maneira como eu vou folheando Bíblia fora do contexto da pregação, apenas para o tempo passar, revela que é enfadonho adorar a esse Deus. A maneira como eu me presencio no templo, seja na chegando sempre decididamente atrasado, chegando com irreverência, chegando e conversando, chegando e mexendo em celular, chegando e fazendo coisas contrárias à palavra, revela o valor que eu dou ao Senhor. E nós muitas vezes somos apanhados nisso, é ou não é? Fala a verdade. Quantas vezes a gente está cantando e de repente a mente dá uma volta e some e você cantou uma coisa que você nem sabe. Como eu tenho prazer no ajuntamento, isso revela quem é Deus para mim, porque Ele ordenou o culto. A maneira que eu me preparo, quer ver uma coisa? O pessoal que dirige o cântico de louvor, dos louvores da igreja, não tem tempo durante a semana para escolher os cânticos, não ora para escolher os cânticos, e simplesmente, vamos cantar que todo mundo já sabe. Isto é irreverência diante de Deus. Deus merece qualquer coisa, porque garanto que se fosse para uma autoridade, nós nos prepararíamos melhor, quem sabe. Então é necessário que a gente tenha uma postura dentro do ajuntamento
com temor e tremor diante de Deus, dizendo para o Senhor assim: apesar das minhas falhas aqui, apesar de eu ter dado uma cochiladazinha, apesar de eu ter distorcido a minha mente, meu pensamento, apesar de eu ter pensado alguma coisa fora, Senhor, eu quero oferecer ao Senhor o meu coração e a minha vida. Eu vim para adorar o Senhor e quero viver cada frase cantada, quero viver cada frase orada, quero viver cada texto lido, quero viver cada palavra pregada para a glória do nome do Senhor. Agora, esse culto ele não se resume aqui dentro, porque a minha vida se torna um culto a Deus. E nesse culto a Deus, no dia a dia, revela o valor que eu dou para Deus. Vamos lembrar aqui que, embora eu tenha sido adotado e ser filho de Deus, por isso eu preciso estar honrando o Senhor como meu Pai. Eu também sou servo do Senhor, e o servo manda, e eu obedeço. Então, em todos os detalhes da minha vida, quando eu decido desobedecer o Senhor, eu estou desonrando o nome do Senhor. E quantas vezes nós fazemos isto? Dentro da nossa casa, seja no relacionamento conjugal, paternal, filial, ou seu sozinho lá, em que você pode gastar mais tempo, ter mais tempo lendo a palavra, meditando na palavra, e a gente acaba caminhando para outra linha, vendo televisão, ou mesmo celular, coisas que não vão edificar. Eu estou falando de nós. Será que a minha vida é um culto a Deus? Porque a expressão que ele diz, oferecer a sua vida, o seu corpo como sacrifício vivo, ele está dizendo que cada instante da sua vida deve ser um culto oferecido ao Senhor. E a maneira como eu reajo diante das tentações, a maneira como reajo diante das circunstâncias, isso revela o valor que Deus tem para mim. A maneira como eu me sinto triste quando eu peco, ou não me sinto triste, revela o valor que Deus tem para mim, o temor que tenho por Ele, a honra que dou para Ele. Quer ver uma coisa? Alguém chega para você e fala o seguinte: que filho ou filha educado você tem? O que aconteceu com você? Você foi honrado. A educação do seu filho é honra para você. A obediência do seu filho é honra para você. Assim sendo, a nossa obediência a Deus, à medida que eu vou mortificando as minhas vontades, que não glorificam a Deus, eu vou oferecendo ao Senhor o melhor do meu coração, não uma oferta de um carneiro, de uma ovelha cega, coxa, manca, mas o melhor que eu tenho, eu ofereço ao Senhor, quando eu obedeço ao Senhor, ou busco obedecer ao Senhor, ainda que a minha vontade não seja fazer aquilo. E não adianta eu oferecer a Deus um culto naquele momento, se a minha vida não condiz com aquilo. Caim e Abel. Diz o texto: agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Desagradou-se o Senhor de Caim e de sua oferta. Está no nosso coração. É por isso que ele diz assim: eu não vou aceitar vocês, a oferta que está sendo dada, mas ele diz, eu não vou aceitar vocês. Ele está dizendo direto para o ofertante, porque a oferta é dada, mas quem aceita é o ofertante. É ele que é aprovado diante de Deus. Quando Saul
desobedeceu o Senhor, e ele desobedeceu por uma boa causa. É para oferecer sacrifícios ao Senhor. Vimos um rebanho bonito, perfeito, não tinha nenhum cego, não tinha nenhum manco, não tinha nenhum doente, e trouxemos, mas o Senhor disse: eu não mandei trazer, eu mandei matar. Eu creio que deve ter doído no ouvido de Saul quando Samuel perguntou: que balido é esse que eu ouço? E aí, quando ele tenta justificar, Deus fala na boca do profeta: obedecer é melhor do que sacrificar. Irmãos, eu fecho aqui o nosso sermão de hoje. Será que eu tenho oferecido ao Senhor um culto que adora a Deus? Eu quero que você faça a pergunta para você mesmo. O culto que você tem oferecido a Deus, ele adora a Deus ou ele é uma ofensa ao Senhor? Busque no seu comportamento. Quem é Deus para você? Se Ele é Senhor, apenas obedeça-o. Se Ele é seu Pai, apenas honre-o. Se você vai oferecer esse culto ao Senhor, primeiro ofereça o seu coração, e depois você traz tudo aquilo que você tem. Mas tudo aquilo que você tem depende de quem você é. E Deus quer o seu coração transformado na presença dEle. Sabe, quando eu olho a questão de dízimos e ofertas que nós trazemos aqui, e eu vejo algumas pessoas falando sobre a questão da oferta: se Deus, não, se você não der o dízimo, Deus vai pesar a mão sobre você, essas coisas que você ouve por aí. Eu não quero ver o dízimo desse jeito, eu não vejo o dízimo desse jeito. Isso era quando era uma questão de uma exigência legal, em que era necessário, e ele trabalha aqui porque os dízimos e ofertas eram trazidos, não que não eram trazidos, mas eram trazidos de forma desprezando o Senhor. Mas a questão é: qual a visão que você tem do reino de Deus? A bênção que você tem de contribuir para que, com um pouco daquilo que você ganha de Deus, você faz com que pessoas em outros locais, em outras culturas, em outros países, em outras nações, que nunca ouviram o Evangelho, ouçam o Evangelho. E sejam tocados por Deus, serão salvos por Deus, e você terá a bênção, e eu terei a bênção, nós teremos a bênção de nos encontrarmos com eles na nova terra. Olha a bênção disso. Então ofereça a sua vida. Quando você trouxer o seu dízimo, a sua oferta, só traga, porque o seu coração pertence ao Senhor. Você ama o Senhor de todo o seu coração, você ama o Senhor de toda a sua vida, e você quer que o Senhor lidere a sua vida de tal maneira que as pessoas, ao olhar para você, vejam o caráter de Deus. Ao olhar para você, vejam o caráter de Deus. Ao olhar para você, vejam o caráter de Deus, de tanto que você se parece com o Senhor. Culto, adoração ou ofensa a Deus? Nós estamos adorando a Deus quando cultuamos, ou estamos ofendendo o Senhor? E aqui ele chega a dizer assim: seria melhor se uma autoridade barrasse vocês na porta. Olha só o versículo 10: tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesses inutilmente o fogo do meu altar. Era mais ou menos o seguinte: eu entrando para o culto, primeiro eu não tenho vida com Deus, mas eu quero vir para o culto, e quando chego no culto, o presbítero, o pastor, a porta: não, você não, fica lá fora. É isso que Deus está falando para o povo. Você adora e fala: não, leva o seu sacrifício para lá. Deus não quer o seu sacrifício, Deus não quer o seu dinheiro, e Deus não quer o seu trabalho, Deus quer o seu coração. E aí sim o seu trabalho, o seu dinheiro terá valor, porque não é a quantidade, mas é a motivação que você faz. Em nome do Senhor Jesus, espero que o Espírito Santo tenha trabalhado o seu coração como ele está trabalhando o meu, e que o nosso culto a Deus seja um culto verdadeiro, que nós tenhamos prazer nos ajuntamentos, seja aqui no templo, seja em casa, seja onde for, onde abrir a palavra, lá estarei. E o que Deus disser, isso ouvirei, não só ouvirei, isso cumprirei, buscarei cumprir. Que o seu coração e o meu
estejam de tal maneira que é dado ao Senhor, que eu queira chegar mais cedo para orar ao Senhor, eu queira chegar e quero sentar e realmente adorar ao Senhor. Eu não quero ser atrapalhado pelo vizinho da direita, nem pelo vizinho da esquerda, nem pelo da frente, nem pelo de trás. Eu não quero ser atrapalhado por algumas fotografias, imagens. Eu não quero ser atrapalhado por celular. Eu não quero ser atrapalhado pela minha própria carnalidade. Eu quero ser o verdadeiro adorador ao Senhor. Eu quero cantar cada frase do hino, do cântico espiritual, realmente expressando com o coração diante do Senhor. Eu quero, Senhor, ouvir a tua voz. Eu quero que o Senhor fale comigo, não com o vizinho. Ah, que pena que o fulano não estava lá hoje. Não. Eu quero que o Senhor fale comigo. Eu quero ser transformado. Eu quero ser mudado. Eu quero que o meu culto oferecido ao Senhor seja um culto de adoração e não de ofensa a ti. Eu quero, Senhor, sair daqui e quero oferecer a minha vida ao Senhor. Não é mais o que o mundo diz, não é mais o que eu penso, mas o que a tua palavra diz sobre tudo na minha vida, não só sobre uma parte da minha vida. Isso é um culto que agrada ao Senhor. Do contrário, o nosso culto estará ofendendo ao Senhor. Hoje Deus nos chama a atenção, assim como Ele chamou a atenção do povo de Israel naquele período. Assim como Ele chamou a atenção do povo de Israel e profetizou que hoje você e eu estaríamos aqui para oferecer um sacrifício puro em Cristo Jesus, não por nós mesmos. Mas a minha pergunta é: o sacrifício que eu tenho oferecido como vida tem sido puro? Ou eu tenho adulterado ele com a minha própria vontade e carnalidade? A minha oração é que você e eu sejamos mudados, saiamos daqui mortificados, para que o Espírito Santo nos faça vivificados. O mortificado, a minha natureza carnal, o vivificado, o Espírito Santo na minha vida, para a glória de Deus. Deus nos abençoe.